Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde na tela da NTV. Você que acompanha na sua casa através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, através do nosso site. E convido você mais uma vez que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e acompanhe tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a região. Mais Saúde está no ar, feito para vocês, com vocês e junto com vocês. E aqui você já sabe como funciona. O nosso bordão consultório está aberto, participe com a gente, porque aqui a consulta é grátis. Antes de eu apresentar o nosso primeiro convidado de hoje, eu gostaria de mais uma vez agradecer a família da Polo Floricultura, sempre embelezando e contribuindo com o nosso programa. Forte abraço a Lurdinha e toda a família da Polo Floricultura, que atende você tradicionalmente na Major Gotti, no coração de Patos de Minas. Telefone 3822-2200. Esse é um belíssimo arranjo natural de orquídea. É a orquídea cascata. Que belíssimo arranjo. Esse e outros mais você vai encontrar lá na Floricultura Apolo. Muito obrigado a todos aí por ajudar a embelezar aqui o nosso programa. Bom, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, levando informação e qualidade de vida para você que acompanha aí do outro lado. O nosso primeiro convidado de hoje está aqui para um bate-papo super especial. Ele que é professor e coordenador do curso de odontologia da FPM, Dr. Roberto Góes. Dr. Roberto, seja bem-vindo mais uma vez ao Mais Saúde. Prazer revê-lo. É um prazer sempre estar falando sobre a saúde e a saúde bucal, né? Que às vezes é um pouco deixada de lado, mas a gente está aqui para representá-la. Muito bem representado quem tem total autoridade, respeito e competência no assunto. Para começar o nosso bate-papo, a gente traz boas novas, né, ao pessoal que é aluno, para você que é interessado em fazer um curso na FPM, que o curso de odonto alcançou a nota máxima no MEC. Conta pra gente, que honra. Exato. E parabéns. Obrigado. É um trabalho não só da coordenação, lembrando também que não é um trabalho apenas da atual coordenação ou dos atuais professores ou da direção dos funcionários que estejam lá. É uma caminhada, né? Foi uma construção de uma nota, né, máxima no MEC, que foi coroado, né, esse semestre, esse ano, com a nota 5, mas a gente não pode deixar de esquecer de todos os professores, de todos os funcionários, coordenadores que passaram pela nossa instituição e que de alguma forma deixaram lá uma sementinha, deixou o seu trabalho, né? A gente tem que lembrar que o trabalho é feito no coletivo, né? Somos todos nós. Essa nota, ela traz para cada funcionário, cada professor e cada aluno um orgulho muito grande de ter feito, né, aqueles que já estudaram e os alunos que estão estudando e aqueles que vão vir a estudar também no curso de odontologia da FPM. Muito bem. E essa construção são em quantos anos? Então, são quase 20 anos, né, David? 2 décadas quase. Exato. É uma vida, né? Eu estou na instituição há mais ou menos 11, 12 anos, né, um pouco mais da metade do curso aí, e que a cada dia, né, cada semestre, a gente traz coisas novas, né, inovando, porque a educação hoje ela não pode paralisar, né? O mundo hoje pede para que a gente faça uma educação sempre da melhor forma possível, né? Entendendo o mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho está pedindo, o que o aluno, como ele está chegando na faculdade hoje, né? A gente recebe alunos hoje, por exemplo, né, recebeu no início do ano e recebe no meio do ano, alunos que são vindos de uma pandemia, né, que tiveram lá o seu ensino médio comprometido, às vezes, por conta da pandemia. E a gente entender isso tudo e dar um apoio ao aluno e estar próximo deles, né? Não só a coordenação, quanto professores, a própria direção da faculdade preocupada com isso. Então, a gente faz um trabalho de acolhimento, né? Isso é muito importante. Muito bem. Doutor, você disse sobre a tecnologia, avanço, se atualizar, e a área da odonto, tanto para a saúde bucal quanto a estética, parece que a cada dia
dia tem novas técnicas, novos equipamentos, surgem novos feitos para a área da odonto, né? Exato, né? Com certeza. Não só, né, na odontologia, os princípios básicos da odontologia, eles permanecem os mesmos, mas a forma de fazer, né, que vai ganhar tempo com isso, vai agilizar com o tempo e melhorando sempre a qualidade do trabalho, né? Hoje, na parte de tratamento de canal, que eram sessões, né, enormes, muito dolorosas, e que hoje é possível ser feita em apenas uma sessão, né, com a tecnologia que é usada. Moldagens, que hoje às vezes a gente nem usa mais material de moldagem, usa o escaneamento, que aí fica muito mais agradável e palatável para o paciente. Então, essa tecnologia a gente vem acompanhando também, né? A favor e trazendo benefícios, né? E eu sou prova disso, que nos anos 80, né? Não tenho vergonha de falar da idade. A época que a gente escutava já aquele motorzinho do dentista, a gente já tinha medo. Você aí do outro lado sabe bem do que eu estou falando. E hoje existe tratamentos na área da odonto indolor. Sim, é possível, né? Já tem alguns tipos de canetas de alta rotação, né? Que são os temidos motorzinhos, que o barulho diminuiu absurdamente, que hoje é como se fosse um vazamento de ar, né? O sentimento de que tem um vazamento de ar. E isso para nós profissionais também é muito importante, né? Porque o ruído, tanto o ruído quanto o tremor do alta rotação, ele pode levar à perda auditiva, né, do profissional. Então, não só na qualidade do trabalho que a gente pode oferecer, mas na qualidade de vida do profissional, para a saúde dele também. E no prazo do tratamento também, isso é muito importante. Bom, e mais importante disso tudo, nós patenses temos orgulho de ter uma instituição como a FPM, porque a gente recebe alunos de várias partes do Brasil aqui na nossa cidade. São alunos que vêm em busca de ensino de qualidade, formam e vão para suas cidades, para os seus estados, né, gerar emprego. E isso acontece anualmente. Exatamente, o mercado de trabalho, né? A gente está sempre muito atento a esse mercado de trabalho. E já estamos recebendo esses alunos para o vestibular para o início de 2024, né? Com algumas promoções, assim, extremamente importantes que estão sendo feitas lá junto ao projeto social, de descontos na matrícula, descontos na mensalidade. Então, aquele interessado entra em contato lá no 388-2300, que vai ter lá a sua informação. E o importante também, David, que lá na faculdade, a partir do momento que o aluno se forma, a gente não abandona esse aluno, né? A gente tem todo um cuidado de manter contato com ele e de oferecer também um projeto social. Isso é um grande inovador. Diferencial da FPM, né? A gente percebe isso. É o pós-formação. Exato, sabe? Na avaliação que nós passamos pelo MEC, os avaliadores que estão acostumados a avaliar no Brasil inteiro, né, quando ficaram sabendo do nosso projeto social que nós temos em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais, né, que comprou essa ideia com a gente e que está um projeto fantástico acontecendo aí. Pode contar, quiser contar, fica à vontade. Então, é de acolher esse egresso, sabe? O aluno que se forma hoje na FPM, ele tem a oportunidade de trabalho numa clínica que nós montamos lá no Parque de Exposições, né, em parceria com o Sindicato Rural, para que o aluno possa trabalhar lá como dentista, né, e receber uma porcentagem, tal, como se fosse uma clínica particular. Só que com grandes vantagens, tanto para o aluno quanto para o paciente que procura, né? A gente trabalha tanto com o pessoal do sindicato, né, os sindicalizados, os que são inscritos lá no sindicato, e a população em geral, né? Que bacana. Então, esse projeto social é novo, a gente nunca tinha ouvido falar disso, né? Os próprios avaliadores do MEC falaram que lugar nenhum no Brasil tem isso. Essas ideias novas, né, inovação que a FPM sempre vai trazer. E falando da população, a população também pode usufruir, né, com preço especial, super acessível, né, com a clínica que fica à disposição de todos. Pouca gente sabe disso. É importante a gente falar que todos os serviços, né, 90% dos serviços da Odonto estão à sua disposição com preço acessível e sempre acompanhado de um professor, de um bom profissional. Eu acho que, assim, o importante é a gente mostrar
para a população, para a comunidade, que a instituição de ensino ela tem um papel social importantíssimo, né, para o atendimento da comunidade e não só de Patos, da região também. A gente desenvolve projetos sociais das cidades aqui do entorno também, né, não só aqui. Somos referência em lesão de boca lá do todo o noroeste de Minas, né, é a única faculdade que tem um ponto de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde como referência de lesão de boca, né, nós somos essa referência lá também, recebemos dos 32 ou 33 municípios da macro-região pacientes de lá, né, e atendimentos na graduação, né, quanto na pós-graduação, né, pós-graduação em ortodontia, por exemplo, a gente está recebendo, né, pacientes, recebendo candidatos aí que se interessem em alinhar os dentes, manter um sorriso bonito, saudável. Seja de uma limpeza até uma extração de canal. Tudo, absolutamente, como você disse, 90% do que é feito dentro da odontologia a gente consegue oferecer. Com preço acessível, isso que é importante, bem mais acessível. Isso, e às vezes assim, não é nem questão do preço, né? Muitas vezes a faculdade ela subsidia, né? Dentro desse papel social que ela tem, que é importantíssimo, né? Que o paciente ali, ele é uma troca, né? Ele está oferecendo a sua saúde bucal para que a gente possa cuidar. E a gente vai querer cuidar com muito carinho, com muita dedicação. Muito bem, a gente vai falar muito sobre saúde bucal, sobre estética no próximo bloco, mas antes da gente terminar aqui o nosso bloco, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a instituição, né, FPM. Por que você, como um grande olheiro, coordenador, o pai das crianças, podendo se dizer, por que quem está em dúvida qual curso fazer, por que fazer odonto, por que fazer na FPM? Então, primeiro, odontologia. Odontologia, ela já é considerada como sendo a segunda profissão mais rentável, né, dentre todas as profissões, né, perdendo apenas para a medicina. Então, a odontologia, ela permanece num status, numa condição em que a possibilidade de rentabilidade é bem grande. E por que FPM? Porque nós somos referência, né? Aquele dia que a gente conversou, né, a gente sempre soube que a gente tem o melhor curso de Patos em região. Mas hoje quem diz não somos nós, é o MEC. Né? A partir do momento que a gente recebe uma nota 5, é uma demonstração de que nós temos o que é de melhor na formação do aluno. Na estrutura física, na formação dos nossos professores, no acolhimento, em absolutamente tudo que o MEC espera de um curso de excelência. Então é por isso que a odontologia é na FPM. E lembrando que agora com a opção de curso reduzido, né, de 4 anos, é isso? Exato. Era 5 para 4 anos no período integral. Sim. Uma outra novidade que a gente traz, né, que é a possibilidade daquele aluno que tem disponibilidade de ter aulas de manhã e de tarde, né, que não trabalha e tal, de poder formar em 4 anos, né? Vai trabalhar bastante, vai estudar bastante, mas é um ano a menos, né? Um ano que ele pode entrar no mercado de trabalho e já começar a faturar. Muito bem, como é que faz aí? Já tem vestibular pré-agendado? Já tem o vestibular aí? Conta pra gente. Sim, é só entrar no site da faculdade, né? faculdadepatosdeminas.edu.br e que já tem a abazinha lá para você fazer a sua inscrição para o vestibular agendado. E é fácil e rápido. Tem o telefone também? Também, no 3818-2300. Muito bem. Palavras de quem tem autoridade no assunto e total respeito. Vamos para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar de estética, vamos falar de saúde bucal, tirando as suas dúvidas aí do outro lado. É um giro rapidinho, Mais Saúde volta já na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. 31 anos ao seu lado. E a gente volta com o nosso convidado, o Dr. Roberto Góes, que é coordenador e professor do curso de odonto da FPM, que conquistou a nota máxima. É isso, que orgulho. Mais uma vez, parabéns. Leve o nosso abraço a todos que fazem parte e fazem história, com muito orgulho aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os cuidados com a saúde bucal. É importante.
desde a escovação, da limpeza, estar com o nosso sorriso em dia abre portas, né? Para a nossa saúde, tanto a nossa saúde física mesmo, estética, a nossa saúde financeira, emocional, mental, né, doutor? Com certeza, né? Quando a gente escuta muito que, né, a saúde começa pela boca, não é à toa, né? Que é um bordão dito por muitas pessoas e que reflete a realidade, né? Se você não está com a sua condição de saúde bucal em dia, você não vai se alimentar bem. Se você não consegue mastigar direito, triturar o alimento, pode te levar a algum problema de estômago, algum problema intestinal, algo nesse sentido, né? Muitas associações hoje, né, alguns artigos já colocam que, por exemplo, o paciente diabético, né, isso já aconteceu muito comigo dentro do consultório, que às vezes o médico não consegue fazer o controle do diabetes do paciente, porque ele tem um problema gengival, né, que é uma doença periodontal, que enquanto não controla essa doença periodontal, ele não vai conseguir controlar os níveis glicêmicos, né, e vai perpetuar o diabetes. Então, a odontologia, né, a saúde bucal, ela está diretamente ligada à saúde geral das pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta mais afínqua. Eu já ouvi falar, ouvi dizer, né? Não sou expert no assunto e estou aqui para fazer esse papel de realmente tirar dúvida e perguntar. Algum problema bucal nos dentes pode estar relacionado, aliás, pode levar e causar problemas ao coração? Existe pacientes que já têm algum problema cardíaco que, por exemplo, numa cirurgia que a gente faça, se nós não fazemos uma cobertura antibiótica profilática, pode levar ao que a gente chama de endocardite bacteriana. Então, a relação é direta, é extremamente próxima, né, do que tem com a saúde bucal com o resto do corpo das pessoas. Uma pergunta básica, mas é importante, eu sempre faço ela e você do outro lado. Não, mas essa pergunta é tão rotineira, mas importante, o senhor que, como eu disse, tem total competência para poder estar falando. Escovar os dentes quantas vezes ao dia? E quando? Sim, é importante, é sempre importante a gente falar sobre isso, né? Hoje, como eu já tenho aí uma história trabalhando dentro da prevenção, né? O meu mestrado é em promoção da saúde e tal, é um assunto que eu venho acompanhando nos meus 32 anos de formado. A gente pergunta hoje para uma criança, qualquer criança que você chega numa escola e vai fazendo nossos projetos de escovação, pergunta para elas, quantas vezes tem que escovar os dentes por dia? Antes da gente terminar a pergunta, ela já responde 3 vezes. E são 3 vezes? 3 vezes por dia. Sempre, né? Após a alimentação. Então, o importante é o seguinte, o que a gente vai fazer durante a escovação é remover ou desorganizar a placa bacteriana. Nenhuma escovação, por mais perfeita que seja, por melhor escova que use, né, dentro das normas e tal, ela vai remover 100% de placa bacteriana. Apenas no consultório odontológico o dentista consegue fazer isso, né? Mas então, né, as pessoas pensam, então não vai adiantar nada, eu não vou remover 100% da placa, né, não precisa de escovar. Por isso das 3 vezes, porque a placa bacteriana ela leva 24 horas para começar a se formar, ser uma placa madura e conseguir causar cárie. Então eu posso escovar uma vez só no dia, né? Se leva 24 horas? Não, porque a gente não remove 100% e essas escovações, né, depois da principal, que aí a pessoa vai escolher um horário melhor para poder escovar, ela vai desorganizar aquela placa que está começando a formar, né? Então são 3 vezes, o importante é que sejam 3 vezes, mas que uma delas seja a escovação principal, né? E que cada pessoa vai escolher. Se eu tenho mais tempo durante a parte da manhã, essa vai ser a minha escovação principal. A maioria das pessoas acredita que é na parte da noite, né? Na parte da noite, isso. Às vezes a gente fala na parte da noite, se ela tem essa oportunidade, tem pessoas que, né, não tem nem tempo para poder escovar antes de dormir. Doutor, é sempre importante escovar a língua? Isso é um tema bem controvertido, né? Por que sim, por que não? Então, a gente deve escovar a língua, sim.
Mas alguns casos é indicado a escovação? Não. Às vezes o paciente tem a língua geográfica, né, que são algumas lesões que formam na língua, que vão migrando, né, na língua de um lado para o outro. O epitélio da língua fica muito sensível. Então, para pacientes que têm uma língua geográfica, às vezes a língua pilosa, algo nesse sentido, não é recomendado que escove a língua. Então, o mais indicado, procure um dentista, ele vai conseguir te passar uma técnica que seja adaptada a uma técnica que você já faz e passar todas as informações necessárias. Como o doutor é especialista em prevenção, é sempre importante a gente falar isso, não esperar chegar a uma dor de dente, uma cárie, mas ir ao dentista é importante quantas vezes ao ano? Então, a gente normalmente define assim, tem pessoas que precisam ir ao dentista de 3 em 3 meses, por exemplo. São aquelas pessoas que têm um índice de cárie grande, uma história de cárie maior. Então, ele precisa de um tempo mais curto de ser acompanhado para saber se não está evoluindo. Mas se você não tem restauração nenhuma na boca, chegou na sua fase adulta, não tem restaurações, você sozinho está conseguindo controlar a sua saúde bucal, né? Então, indo uma vez ao ano, vai ser o bastante. Mas sempre, não é porque estou fazendo ali, não estou sentindo dor, não deixar de ir, né? Porque caso aconteça alguma coisa, o quanto antes a gente consegue atuar, melhor. É a prevenção. Exatamente. É isso, é a prevenção. Bom, vamos falar um pouquinho, aproveitar aqui e falar de estética também. O tanto, né, doutora? A gente estava conversando aqui nos bastidores em off, o tanto que está em crescente, né? Para essa especialidade. Sim, a gente tem candidatos que entram na faculdade, né? No primeiro período já chega falando que vai fazer harmonização facial, né? E a gente já começa corrigindo, falando assim, não, uma odontologia a gente faz uma harmonização orofacial, porque a posição dos dentes, a cor, né, interfere diretamente na estética. Então, o cirurgião dentista, a gente, além de trabalhar com essa estética dos dentes, a gente vai trabalhar com o que está ornando esses dentes, que é a musculatura da boca, da face. Então, ninguém melhor do que o cirurgião dentista para entender toda essa dinâmica da harmonização orofacial. Como a gente acompanha nas redes sociais, né, os influencers, os famosos, colocando aquela lente, a lente do Gustavo Lima, o sorriso da Débora Seco e assim vai. Não é bem assim. Quando você chega lá, lembrando que passa por uma avaliação. Exatamente. E assim, a estética ela está muito relacionada ao que combina, né? A gente define, percebe o formato do rosto do paciente, tem que estar de acordo com o formato do dente, a cor, né, da pele do paciente, com a cor que vai ser oferecida para ele. Existe um estudo, né, dentro da dentística, que é a parte que vê a questão de restaurações, principalmente estéticas, que é o visagismo, que hoje fala até da personalidade do paciente estar relacionado ao formato do seu dente, né? Então é bem mais complexo do que as pessoas normalmente imaginam. Não é apenas ir lá fazer uma restauração e acabou. Não é só chegar lá e colocar aquele dentão do artista favorito que você acompanha, não. É importante realmente cuidar de fato. Não é só estética, né? Isso, exatamente. Às vezes coloca ali a lente, por exemplo, mas tá precisando, né, tirar aquela cárie, tá precisando fazer um implante, muitas das vezes um canal, né? Bom, importante. Uma outra área que cresce muito, que é tendência, a gente estava conversando aqui em off, é odonto hospitalar, né? Exato, é uma especialidade que há pouco foi reconhecida aí pelo nosso Conselho, né, Federal de Odontologia, e que é uma tendência grande, né? Alguns estados, a gente não conseguiu passar pelo Congresso Nacional uma lei que fosse para o Brasil inteiro, né, para que todos os hospitais precisassem de um cirurgião dentista dentro do hospital, mas os estados começaram a se mobilizar para isso acontecer, né? Em Minas está aí saindo do forno essa lei aí para que todo hospital tenha um cirurgião dentista, mas não é por vaidade de ter um cirurgião dentista, pela da necessidade. Doutor, eu sei particularmente que é uma área, saúde pública, é uma área que o senhor estima muito e conhece bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí e puxar a orelha aí das nossas autoridades, né? Que é importante adotar isso. Com certeza, são 32 anos de SUS, né? Do Sistema Único de Saúde.
saúde. Em Minas Gerais já tem esse projeto? Já existe? Então, eu estava, se não me engano, no início do ano, eu estive no Hospital Regional, né, conversando com o pessoal da direção lá, do interesse deles realmente de ter o cuidado em saúde bucal. E isso, assim, não é, como eu disse, não é por vaidade ou de aumentar o mercado de trabalho para o cirurgião dentista. Ótimo que vai aumentar muito o mercado de trabalho. Mas a gente sabe, né, estudos já demonstram que quando tem um cirurgião dentista no cuidado num paciente internado, diminui até 5 vezes o tempo de permanência desse paciente lá na internação. Então, se você diminui o tempo de internação, você diminui a possibilidade de contrair alguma infecção, né, e do cuidado. E é verdade a gente falar sobre isso, sobre saúde pública. A gente percebe que a gente chega no pronto atendimento, no pronto-socorro, né, da rede pública, e muitas pessoas procuram com a dor de dente. E quem já está ali, às vezes, com problema, não vou falar de estado mais grave ou não, mas às vezes tendo um pouco mais de prioridade, acaba até muitas vezes ficando nervoso, mas é apenas uma dor de dente. Eu que preciso de um cuidado especial, não tem. Então, importante a gente realmente ter um especialista nesta área, né? Sim. Simplesmente um clínico geral chega lá e dá uma anestesia. Um analgésico, um anestésico. Exatamente. E assim, e é um complemento, né? A saúde bucal, não adianta nada também você ter um serviço de urgência organizado, funcionando, se você não tem a área da atenção primária, saúde da família funcionando bem, e ainda dentro do nosso odontologia do serviço público, um centro de especialidade odontológica também que funcione bem, né? Acho que aqui em Patos a gente está precisando de um pouco mais de investimento na área da saúde. Era essa pergunta que eu ia fazer para o doutor, que pode falar e deve falar, né, já que é a bandeira que o senhor tanto defende, não só defende, mas conhece bem, né? Precisa aqui em Patos de Minas a nossa saúde pública, os nossos, né, governantes, as nossas autoridades olham um pouquinho mais para isso, né? A gente precisa, principalmente na atenção primária, né? A gente tem os municípios aqui do entorno em que tem uma cobertura de 100% do cirurgião dentista dentro da equipe saúde da família. Infelizmente, aqui em Patos a gente não tem essa cobertura. Na minha época, nas escolas tinha o dia do flúor, não sei se ainda existe isso, doutor, que a gente recebia o copinho, né? Tinha que fazer o bochecho ali, e aí ia lá, né, o especialista para ensinar a gente a escovar os dentes. Não sei se ainda existe. Não, hoje dentro da escola a gente faz no Saúde da Escola tem um programa chamado Saúde na Escola, que a gente faz algumas atividades dentro da escola, inclusive com meus alunos também, né, lá da FPM. Bacana. A gente faz esses projetos dentro das escolas. Mas o importante é a estrutura e receber essas pessoas, né? Então, dentro de Patos a gente está precisando crescer um pouquinho aí dentro da atenção primária. Muito bem, vamos voltar e finalizar aqui a última pergunta, deixando o doutor bem à vontade, para convidar o pessoal que está acompanhando o programa por optar em fazer odonto e fazer na FPM. Exatamente, é isso, né? A odontologia está crescendo, vários ramos da odontologia estão aparecendo, o mercado de trabalho está abrindo, e a gente tem hoje o aval do MEC para dizer que nós somos excelência na formação desses profissionais. E temos também, né, alunos espalhados no Brasil inteiro, em várias áreas, e que são sucesso na profissão. Então, é por isso. Quer ter uma boa formação? Quer ter um curso de excelência? Vai para a odontologia da FPM. Como é que faz? O site e o telefone mais uma vez, doutor? O site faculdadepatosdeminas.edu.br, né? Vai lá e faz a sua inscrição. Ou o telefone, o 3818-2300, que vai ser direcionado também para o projeto social, nasquelas promoções que a gente está trabalhando, com 20% de desconto em matrícula, em mensalidades. Cada um vai se encaixar aí num pedacinho do nosso projeto social. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer revê-lo e contar aí com a sua contribuição para uma saúde melhor, um bem-estar da nossa sociedade. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, precisando para falar da odontologia, falar de saúde bucal e possibilidade ainda de falar do SUS, para mim é sempre um prazer estar aqui. Muito bem, é isso. Você não sai daí não, que a gente vai para um rápido intervalo. Olha, e os nossos convidados já chegaram por aqui. A gente vai destacar o autismo mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre importante a gente falar dessa
essa causa. Vamos receber aqui o Dr. Fabrício Rocha e também a Janaína Helena Silva. É rapidinho, um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Muito bem, o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV, no canal 8.1 e nos nossos canais, no site, no Facebook e também através do aplicativo, agradecendo a sua enorme audiência e convidando a você a participar com a gente através do nosso WhatsApp. Afinal de contas, o Mais Saúde é assim, você aproveita aqui, a consulta é grátis e o nosso consultório está aberto. Bom, a gente levanta a bandeira do autismo, muito importante a gente falar sobre esse tema e a gente recebe aqui os nossos convidados, o Dr. Fabrício Rocha, que é fisioterapeuta, e também a Janaína Helena, que é neuropsicóloga. Sejam bem-vindos. Vamos começar com a Janaína. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu currículo. Eu falei só neuropsicólogo, mas vai além disso, né? É vasto. Não, então, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, analista comportamental, pedagoga e psicopedagoga. É isso, e estou aqui também com o Fabrício, meu amigo. Prazer revê-lo, seja bem-vindo ao Mais Saúde. Ô David, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar no Mais Saúde e falar de saúde. Isso é primordial, né, para nós da área da saúde e sempre trazer informações e mostrar, né, o que nós temos de melhor, não só em Patos de Minas, em toda a região, para favorecer o tratamento, bem como apoiar, né, quem mais precisa nesse momento. A gente vai falar sobre isso, principalmente a rede de apoio, que é uma causa que o Fabrício defende tanto. Fabrício, eu te apresentei como fisioterapeuta, mas também o currículo aqui é vasto, fique à vontade. Eu sempre digo, fisioterapeuta e dos bons. E dos bons. É isso. Não posso deixar mas passar tem mais batido, formação, não. tem mais graduação. Na verdade, né, eu sou graduado em fisioterapia, tenho a especialização em neurologia adulto e pediatria, também sou mestre, né, em neurologia e tenho vários cursos também abordando os mais diversos aspectos e patologias e deficiências nas quais a gente pode muito bem, também atender. Ecoterapia também, o cara é fera. Tô com duas feras aqui, vamos falar de saúde, de bem-estar, de bom convívio, e a gente trouxe em pauta aqui o autismo, que está em destaque mais uma vez. É importante a gente acolher quem é autista e também tudo a quem cerca, né? Sim. Muita gente fala, e tem se falado tanto em autismo, mas para nós, profissionais da saúde, se fala pouco ainda, porque a quantidade de diagnóstico que a gente observa tardiamente, né, um adulto que descobre que é autista porque o filho é autista e foi investigar porque se parece muito com o filho. Então, assim, por mais que a gente já tenha melhorado muito nesse aspecto de estar trazendo bastante informação, ainda se fala pouco sobre o autismo, né? O autismo que a gente tem na nossa mente é aquele autismo quadradinho lá de antigamente, aquela criança que vivia em hospitais, trancafiada. Então, a ideia que o pessoal tem de autismo, ela ainda está muito engessada e muito ligada a culturas do passado, né? E às vezes você tem uma criança que é autista, um adolescente, um adulto, e o que a sociedade fala? Mas não tem cara de autista. Nossa, nem parece que ele é. Então, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Você nunca vai ver um autista com cara de autista, porque não existe cara de autista, né? Isso é um conceito muito ultrapassado. Vamos explicar então para o pessoal de casa que ainda tem alguma dúvida do que é o autismo, e ele é dividido em graus, é isso? Sim, não. Hoje a gente tem uma nova divisão sobre o autismo, né? Com o CID-11 veio uma nova divisão. Nós temos autismo nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Então, é o tanto de suporte que essa pessoa, que essa criança necessita. Pouco suporte, um suporte intermediário e um suporte maior. Suporte para as necessidades de vida diária e de vida prática. Porque antigamente a gente tinha o autismo leve, mas não existe autismo leve.
Leve para quem? Para quem diagnosticou, porque para quem tem ele, o maior índice de suicídio dentro do autismo é nos autistas que eram ditos autismo nível leve, né? É um autisminho leve, uma coisinha que não dá nem para perceber, e não é assim que funciona o espectro, né? Em algum momento ou outro, você vai ter algumas situações as quais você não vai conseguir lidar, que é proveniente do autismo. Então, hoje a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Quanto mais suporte, entende-se que essa pessoa é mais limitada. Do nível 2 para o nível 3, geralmente existem as exceções, mas a gente tem deficiência intelectual acompanhada. Com o tratamento adequado, né, com a equipe terapêutica trabalhando em harmonia, uma equipe multiprofissional que realmente trabalhe a mesma coisa, falem a mesma língua. Não aquela equipe multiprofissional que você fica trancado na sua sala e eu na minha. É aquela equipe multiprofissional que nós vamos sentar numa mesa dessa aqui e vamos falar. Vamos falar do fulaninho. O que nós vamos fazer com ele? O que a gente precisa trabalhar com ele? E não falar que é uma equipe multi, porque isso agora virou moda também. Cada caso, um caso. Por isso que é o espectro, né? Cada autista vai se manifestar de uma maneira totalmente diferente. Você não vai encontrar um autista igual ao outro. Mas sabe o que é importante? Até vou passar a palavra aqui para o Fabrício, que como a Janaína disse, tem tratamento. Tem tratamento. Fala um pouquinho sobre isso. Tem tratamento e graças a Deus, né? Eu digo que a tecnologia faz com que nós buscamos o recurso, né? Integralizamos, e a Janaína explanou muito bem, dizendo não só desse tratamento multi, mas inter. Hoje a conexão que nós temos entre profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, envolve que áreas? Todas, né? Por exemplo? Todas da área da saúde especificamente. Então, se nós conseguimos ter essa fala com o médico, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, então nós fisioterapeuta, né? Então nós conseguimos nos reunirmos e desenvolver um plano de tratamento bem específico para cada paciente. E foi o que a Janaína falou. Como é um espectro, não tem-se uma receita de bolo para o tratamento. Não é simplesmente falar, eu fiz isso com fulano e com ciclano. Não. Por isso esse tratamento, essa intervenção precocemente, bem como um tratamento individualizado, organizado, planejado, bem elaborado, para que se tenha uma eficácia clínica de resposta para com. E sempre tem? Muito. Sempre. Muito. Que bacana ouvir isso, que gostoso ouvir isso. Os dois responderam ao mesmo tempo, sorrindo, felizes, com a consciência de que realmente tem, né? Sempre tem. Quando eu falo assim, primeiro a gente tem que levar em consideração que autismo não é uma doença, né? É uma condição que uma condição do sujeito. Eu diria que bem a grosso modo, que é um traço que o sujeito traz com ele, é um jeitinho dele de viver no mundo. Então, com o processo terapêutico, muitas vezes esse sujeito ele vai apresentar atraso na fala, alguns comportamentos estereotipados e uma limitação social muito grande. O autista, muitas vezes, ele é literal. Então, se você falar para um autista, um exemplo, a vaca foi pro brejo, você entendeu o que eu quis dizer? Ixi, a coisa ficou ruim, né? Ele vai ver a vaquinha, né, indo pro brejo. Então, essa falta de esse filtro social faz com que ele se isole da sociedade, não queira estar em convívio com os demais, porque ele é muito literal. Se você perguntar como que essa roupa ficou em mim para um autista, ele vai falar, não ficou legal. Né? Nossa, mas você não pode falar isso, você vai deixar a Janaína triste, mas realmente não ficou legal. Né? Eu passo muito isso na minha casa. Então,
Meu filho é autista, nível 1 de suporte, então assim, ele é muito literal. E aí outro dia eu falei pra ele, filho, uma loja de bolos aqui em Patos fechou. E ele, mãe, e que dia que ela vai abrir? Eu falei, fechou, acabou. Ele falou, então me explica, porque pra mim é que ela fechou, mas vai abrir algum dia desse. Então assim, a gente sempre se pega fazendo isso. Então o autista, ele precisa dessa equipe multi. Quem que é essa equipe multi? O mínimo que ele precisa: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, de preferência que todos trabalhem em análise aplicada do comportamento, porque a aba hoje é a ciência que mais traz resultados significativos. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque tem profissional que eu acredito que faz mau uso dessa ciência e a criança fica engessada. Então você condiciona a criança no setting terapêutico, você robotiza essa criança e lá fora, onde ela deveria generalizar o comportamento, ela não consegue se vincular com ninguém. Então a gente tem muitos lugares que trabalha a aba, mas engessa a criança obedece o comando só se você der a recompensa, né? Então, faça isso, toma o docinho, faça isso. Treinado e dependente. Treinado e dependente. E aí, isso tem sido um prejuízo para nós, profissionais da saúde. Por quê? Porque na adolescência tem aumentado significativamente o número de autistas entrando na esquizofrenia. Por quê? Porque você engessa tão pouco o comportamento daquela criança no setting terapêutico que quando ela sai da terapia, ela não sabe responder nenhum tipo de comportamento. O Fabrício, e aqui em Patos de Minas, existe um espaço adequado para esse tratamento, para esse acolhimento? Gostaria de usar a palavra acolhimento, que nada mais é do que o acolhimento, e vocês têm esse espaço. E eu falo que 50% do atendimento fica muito explícito na sua fala: acolhimento. Porque quando fala tratamento, parece que é realmente uma doença, de fato, né? Doença. Mas é de fato um tratamento, mas a palavra acolhimento acho que cai melhor. Boa. Então, aonde aqui em Patos? Esse acolhimento, né, ele é essencial e primordial. Então, hoje fala-se muito no autismo e eu vejo também, né, o quanto as pessoas escutam, entendem, mas não praticam, né? Então, essa debilidade da sociedade para com, né, o autismo é muito grande. Então, o acolhimento, o entendimento é primordial. E hoje nós contamos, né, com uma grande estrutura, com uma equipe, eu falo de excelência, né? A clínica Viver ao Passo está, né, de portas abertas, oferecendo as mais diversas terapias, né, para o acolhimento e posteriormente o atendimento. Onde é que fica? Ela fica na José Caixeta dos Santos, número 34, no bairro Caiçaras. Tem algum perfil? Tem, nós temos o Instagram. O telefone fica à vontade. É importante a informação para o pessoal de casa. Na verdade, nós temos o nosso Instagram, né, que é o @Viver ao Passo, e o nosso telefone de contato, que é o 99711 2564. Vamos repetir devagarzinho, Fabrício, 99711 2564. Muito bem. Bom, produção está chamando aqui o nosso intervalo rapidinho e a gente volta já aqui no 8.1 na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na telinha da NTV, você acompanhando aí no 8.1 e através dos nossos canais. O Mais Saúde fala sobre o autismo e a gente volta aqui recebendo o Dr. Fabrício Rocha e a Janaína Helena. Quase que eu te chamei de Helena aqui o programa o tempo inteiro. Adoro Helena. E a gente abordou um pouquinho sobre as pessoas que têm o autismo. E muitas das pessoas, você disse que o diagnóstico não é tão precoce. Depois dos 20, dos 30 anos, estão sendo diagnosticados, como a gente teve um caso agora de um apresentador, né, o Danilo Gentili, que ele foi diagnosticado também com autismo. O porquê disso? Porque antigamente não tinha tanto acesso à informação, ao diagnóstico? Também. O acesso à informação era extremamente precário, mas ainda hoje você vê assim, uma criança que já atingiu
para a idade, para a faixa etária dela, habilidade da fala, não fala. A criança não anda aí, a mãe vai conversar com a colega lá da academia. Não, isso é fase. Toda criança tem seu tempo. Não, gente, toda criança não tem seu tempo. Existem marcos no desenvolvimento infantil que não foi uma pessoa preguiçosa que acordou bem disposta e falou assim, deixa eu ali escrever uns marcos. Não, é ciência pura. Então, tem marcos que a criança daquele para etário precisa alcançar. Se ela não alcançou, qual que é a iniciativa mais inteligente do mundo? Pode contar para sua vizinha, para o seu vizinho, para a coleguinha de academia, mas procura orientação de um profissional. Como é que funciona o Fabrício, Helena? Eu vou te chamar de Helena. Pode me chamar de Helena, eu adoro Helena. Como é que funciona? Como é que faz? A gente tem sinais? Quem a gente procura? Aonde ir? Quais são esses sinais? Na verdade, nós temos que observar especificamente, foi o que a Helena disse, o desenvolvimento neuropsíquico e motor. Né? Então, nós ficamos baseados em a criança é o tempo dela, a criança... Não foi estimulada adequadamente? Isso, não é que... E outra, nós trabalhamos em cima de uma codificação científica. Então, são marcos de desenvolvimento neuropsíquico e motor. Então, nós temos que respeitar tudo isso para bem desenvolver e, posteriormente, verificar o que está acontecendo ou não com aquela criança ou com recém-nato. Mas a gente procura quem, aonde, qual especialidade? O primeiro é o neuropediatra, né? Porque o neuropediatra, ele vai investigar ali, né? E nós temos excelentes profissionais em Patos de Minas. Aumentou o número de neuropediatras. Quando não é caso de criança já? Se for adulto, por exemplo, pode procurar diretamente um psiquiatra ou mesmo o próprio neuropsicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica para a gente ver se realmente pontua para autismo. Mas você indo... Quando criança, procura o neuropediatra que ele vai fazer os devidos encaminhamentos. Ele vai mandar lá para aquela equipe multi para fazer todas as avaliações para poder, então, fechar o diagnóstico. No caso de adulto, você pode procurar um psiquiatra, um neurologista, porque muita gente ainda tem um certo tabu com a psiquiatria, com a psicologia, mas você pode estar procurando. E, posteriormente, procura o neuropsicólogo para você fazer aquela avaliação neuropsicológica. O nosso espaço é uma clínica de análise aplicada do comportamento. Então, você pôs o pé para dentro da clínica, a primeira coisa é o analista comportamental vai fazer uma avaliação sua dos pés à cabeça, uma análise funcional. Depois dessa análise funcional, a equipe multi vai se reunir e cada um vai avaliar uma parte. Igual ontem mesmo, eu achei muito bonitinho as fontes chegando em mim, já não terminei a avaliação. Nossa, graças a Deus, estava precisando dessa avaliação. Então, elas fazem a avaliação, entrega para o analista comportamental e a gente vai montar um plano de ação, bombardeando aquele cérebro de informações onde ele ainda não adquiriu aquelas habilidades. Nós vamos trabalhar primeiro as habilidades que são preditoras. Tem habilidades que, para ser alcançadas, eu preciso de algumas que antecederam e não foram alcançadas. Por exemplo, o apontar o dedinho, que é uma coisa mais simples do que apontar o dedinho, para o autista não é. E é uma habilidade extremamente importante para mim trabalhar outras habilidades. Poder passar para outras áreas. Para mim ir passando de série, como seria assim, né? Entendi. Então, eu não passo de série sem fazer esse rastreio. E a gente tem instrumentos maravilhosos, VibMap, Porta. Era isso, essa parte aí é com o Fabrício, ele que gosta de tecnologia, de equipamento, né? E a tecnologia tem contribuído para essa área do autismo, Fabrício? Eu falo assim, que a tecnologia... Porque o Fabrício, ele tá sempre atualizado, tá sempre viajando, ele ama. Tá sempre pesquisando, ele não para. Ele não para mesmo, não. Não pode, né? Tem que trazer inovação, tem que fazer o melhor, né? E a tecnologia tem colaborado para isso? Tem colaborado significativamente em todos os aspectos, né? Não só no âmbito da avaliação,
para o bem também do tratamento. Então, hoje, na evolução, né, nesse diagnóstico propriamente dito e na elaboração desse tratamento. Então, hoje, nós buscamos especificamente esta tecnologia, né, este conhecimento para bem atendê-lo quem mais precisa. O Fabrício, assim, o quanto antes melhora o tratamento? Foi isso que a Janaína falou, né? Antecipado. Isso, porque antigamente falava-se muito assim, a criança pulou a etapa, ou a criança não desenvolveu isso e vai conseguir isso, ou não, é normal, a criança não está falando, mas... Né? Então, antigamente era-se plausível tudo isso, hoje não, né? Então, era trabalhado de forma errada tudo isso no intuito de, por exemplo, pular a etapa. Não, se ela não adquiriu, ela vai ter uma barreira ali e nós, como profissionais, precisamos organizar, facilitar e fazer com que aquela etapa aconteça uma evolução, né, para posteriormente a criança desenvolver. Então, acontece um bloqueio. E se esse bloqueio não é trabalhado, a Janaína explicou muito bem, fica retida, fica parada. E pode acontecer até mesmo de não haver, posteriormente, um desenvolvimento justamente por tudo isso. Muito bem, olha que bacana o nosso programa recebendo aqui a participação do telespectador. Muito importante a fala desses profissionais, para nós leigos no assunto. Isso é importante, tanto do profissional como a imprensa, né, um canal de televisão aberto, né, dar acesso a essa informação. A sobrinha dela é paciente do Dr. Fabrício, a Natiele. Sou a Lila Lagares de Carmo do Paranaíba, parabenizando aí o trabalho de vocês. Isso é importante não só os profissionais falarem, como também, né, o próprio paciente também dar o seu aval. Um abraço ao povo de Carmo do Paranaíba, agradecendo a nossa enorme audiência. E a família, né, retribuindo, e é o que a gente falou. Vamos falar esse restinho do programa sobre o acolhimento, a rede de apoio, na verdade, a família, o papel da família também se cuidar e ter o apoio. O acolhimento... Dar apoio e ter apoio ao mesmo tempo. O acolhimento da família, ele vem antes de tudo, porque principalmente, maternalmente falando, é uma caminhada extremamente sofrida e solitária. Então, quando a mãe chega lá na sua clínica para receber esse atendimento, para receber esse acolhimento, ela já vai chegar armada dos pés à cabeça. Então, provavelmente, ela pode ser um pouco ríspida com você, ela pode ser... Mas ela vem de uma história muito sofrida e solitária, porque muita gente romantiza muito o autismo. O autismo não tem nada a ser romantizado. É muito difícil você lidar no dia a dia, você está 24 horas, né, lidando com o autismo. Então, essa mãe, ela já vai chegar extremamente machucada. E muitas vezes, alguns profissionais, nossa, que mãe aborrecida, essa mãe eu não estou aguentando mais. Eu gostaria de pedir aqui, como profissional da saúde, principalmente da saúde mental, que a gente tenha empatia por essas mães, porque a gente só sabe a dor do outro se a gente passar pela mesma coisa. Caso contrário, você vai imaginar que é difícil, mas o quão difícil é só você calçando aquele sapatinho para ver. Então, muitas vezes a gente leva pelo lado pessoal, essa mãe nem me cumprimentou. Meu bem, deixa eu te falar, essa mãe tá exausta, ela não te cumprimentou, não é por você não, porque o mundo não gira em torno do seu umbigo, isso é labirintite. Essa mãe não te cumprimentou porque essa mãe tá exausta, essa mãe tá pedindo socorro, só acolhe, não discute diagnóstico com mãe. Eu acho outra conduta profissional assim, nossa, não discuta as limitações do filho dela, porque ela sabe, ela tá vendo, discute as potencialidades dele com ela. Pra que você vai discutir limitação? Ela tá dentro de casa com ele 24 horas. Ela quer chegar ali e você falar pra ela, mãe, ele vai pra faculdade, ele vai casar, ele vai ter uma vida. Ela tá buscando essas respostas. Então, se você não puder dar essas respostas, acolhe ao menos. Que bacana. As limitações ela já sabe. Que bom ouvir isso. Eu
vivo isso todos os dias na pele, eu fico muito chateada, porque tem mãe que chega pra mim e fala assim: Janaína já pediu pra me encostar ele no INSS, que não sei o quê. Uma mãe de uma criancinha, eu falo: mãe, calma, vem cá, não é assim não. Janaína, ele nunca vai ter uma vida normal. Vai, nós vamos trabalhar pra isso, a ciência tá aí, nós vamos trazer a melhora constante. Existe, de fato, comprovado. Existe. Então, você colocar esse indivíduo para viver na sociedade não é difícil. O difícil é educar essa sociedade para receber esse indivíduo. Muito bem. E a sua mensagem para a família, Fabrício? Acolher é essencial, né, David? Acolher é essencial. Então, foi o que a Janaína explanou, né? A gente tem que acolher, tem que abraçar, tem que defender. E procurar o tratamento. Porque ele existe. O quanto antes. Os resultados estão aí, são evidentes. E está na prática clínica. Então, o quanto antes se faça tudo, é o melhor que nós temos. Muito bem, vamos aproveitar aqui, então deixar mais uma vez para quem está ligando agora na NTV, a gente está falando sobre autismo, que realmente existe tratamento e os nossos convidados aqui têm um espaço bacana, abençoado. Eu ia falar maravilhoso, mas veio abençoado e é abençoado de fato aonde? Eu digo que é abençoado mesmo. Aonde? É um lugar que nós estamos de porta aberta, na rua José Caixeta dos Santos, número 34, bairro Caiçaras, telefone 997 11 2564. Muito bem. Muito obrigado pela participação e a contribuição. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, tá bom? Nós que agradecemos. E a gente se encontra em outras oportunidades. Sim. Bom, a você de casa também, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. E o Mais Saúde fica por aqui até o próximo programa.